Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Natália da J3 Esquadrias mais uma vez, e o vídeo de hoje eu trago como tema: qual cor de esquadrias eu devo escolher para o meu projeto? Se você tem curiosidades ou dúvidas a respeito de esquadrias, nós temos uma sequência de vídeos aqui no nosso canal e nós estamos sempre postando vídeos novos com base nas dúvidas dos nossos clientes. Então, se você se interessar, eu peço que se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe nossos vídeos. Isso ajuda muito a passarmos cada vez mais informações sobre o tema para outras pessoas. Então vamos lá, qual cor de esquadrias eu devo escolher para minha casa? E a primeira resposta que eu te dou é que cor é algo muito pessoal. Gosto é algo muito pessoal. É um pouco difícil a gente opinar sobre as cores de esquadrias para os nossos clientes. O que a gente consegue passar são algumas orientações com relação aos valores, talvez, ou ao uso de cada uma das cores, tá? Mas de modo geral, a primeira resposta já é essa, que a cor é algo muito pessoal, tá? Ela está muito relacionada ao seu projeto, às cores da sua casa como um todo. Eu costumo sempre dizer aqui que o básico funciona e funciona muito bem. Aqui nós não temos diferença de valor dos projetos de branco e preto, então eu posso dizer que 98% dos nossos contratos eles são branco ou preto. Raros os casos de clientes que optam por outras cores aqui no nosso escritório, tá? Nós temos outras empresas que atendem muito mais o público amadeirado ou muito mais o público do metalizado e por aí vai, tá bom? Mas de maneira geral, o básico funciona. Então, o preto e branco são as opções clássicas, são as opções que você não vai ter problema, você não vai se arrepender, isso não vai pesar no seu olhar ao longo do tempo. São cores básicas, são cores neutras e funcionam muito bem com qualquer decoração da sua casa. Então, se você está em uma dúvida muito grande, opte pelo branco ou pelo preto. Mas qual a diferença, né, do branco e do preto, assim, tecnicamente dizendo? Aqui para nós, o perfil preto, o nosso perfil preto, ele é fosco, tá? E o nosso perfil branco, ele é brilhante. Existe sim o preto brilhante e o branco fosco, mas aqui nós atendemos o básico mesmo, que é o branco brilhante e o preto fosco, tá? Então essas duas opções são os valores mais em conta e elas combinam sim com qualquer decoração da sua casa, e aí vai ficar mesmo uma escolha relacionada ao gosto de vocês, tá? Alguns clientes costumam dizer que o preto ele aparece mais as poeirinhas, então você vai ver de longe por mais tempo a poeira aparecendo no perfil e ele marca muito mais as mãos, por ele ser fosco, às vezes com mais facilidade vai ficar marcado aí o dedo na estrutura, tá? Por outro lado, o branco, como é brilhante, não tem isso, mas ele aparece mais aquela poeira mais escura, a terra, né? Ou a poeira mais encardida, ele aparece mais por ser branco, tá bom? Mas isso são pequenos detalhes, qualquer uma dessas duas cores que vocês escolherem sempre tem o lado positivo e o lado negativo, falando assim da limpeza, né? Então qualquer uma das cores que vocês escolherem, a manutenção e a limpeza vai ter que ser feita de qualquer forma. Então fica aí muito do gosto de vocês. Outras cores disponíveis no mercado, e aí já são mais da linha metálica, nós temos dourado, nós temos bronze, nós temos uma infinidade de cores disponíveis e quanto mais diferente a cor, assim dizendo, mais alto é o seu valor. Então, como eu disse anteriormente, o branco e o preto são as peças mais em conta. Os metalizados já partem para uma linha com valor um pouco mais elevado, até porque
Normalmente, eu falo aqui por nós, pela nossa empresa, nós não mantemos estoque dessas cores, tá? Nós temos estoque de branco e preto, então nós conseguimos manter elas num valor um pouco mais baixo. As demais cores nós não mantemos estoques, então se você precisa ou você quer uma casa toda no alumínio dourado, metalizado, o tempo de entrega vai ser um pouco maior e o valor vai ser um pouco mais elevado, tá? Mas isso também tem muito a ver com o gosto, tem a ver com o valor que você tem disponível e com o seu projeto. Se a sua proposta é uma casa toda no dourado, então nós sabemos que você vai aguardar o prazo para chegar ao dourado e pagar o valor necessário pelo dourado, tá? Mas do modo geral, os alumínios com pintura metálica também têm um valor mais elevado. Além disso, nós temos os alumínios em tom amadeirado, e isso inclui um leque muito grande de opção de cores. Nós temos amadeirados mais claros, amadeirados acinzentados, amadeirados mais para o lado castanho, mais avermelhados, em tons de marrom bem escuro. E aí, esses valores também vão variar sempre de acordo com a empresa que você está comprando. Aqui eu posso falar para vocês que ele custa o dobro do alumínio branco e preto. Então, se você pensa em um projeto como um todo no tom amadeirado, ele vai custar na nossa empresa o dobro de um projeto no preto e no branco, justamente pelo mesmo motivo dos metálicos, né, dos perfis metalizados. Nós não mantemos estoque desses produtos e os fabricantes, as fábricas, as extrusoras e as fábricas de pintura sempre nos pedem o dobro do prazo. Então, para um projeto inteiro amadeirado, você vai pagar o dobro do valor do preto e branco e você vai ter que esperar o dobro do tempo para essas peças ficarem prontas. Da mesma forma, se essa é a sua proposta, se isso é o que você tem disponível, vale a pena sim investir naquilo que você quer para sua casa dos sonhos. E dentro da possibilidade das cores, nós temos também o alumínio natural ou alumínio cru, que nós chamamos, né? Aqui nós temos demanda desse alumínio normalmente para empresas, então para grelhas de empresas, para portas de casa de máquina, nós costumamos atender clientes com esse tipo de alumínio, com esse tipo de cor, que na verdade é a cor do alumínio cru. Agora, uma informação muito importante é que este alumínio, mesmo tendo a cor de alumínio natural, ele passa por um processo chamado anodização, que é um processo que vai criar uma película para proteger esse alumínio, assim como as outras pinturas, né? Para proteger esse alumínio ao longo do tempo contra marcas, contra ferrugem e várias outras questões. Então, nós trabalhamos também com o alumínio cru, que passa por esse processo de anodização para proteção do perfil, mantendo a cor dele como natural, tá? Temos pouca demanda, como eu falei, é mais a demanda industrial, mas existem sim as pessoas que querem fazer o projeto das suas casas com alumínio cru. Ele é um alumínio de cor natural com um leve brilho, uma leve proteção aí de película, visualmente lembra um prateado, assim dizendo, tá? Então acaba sendo mais usado para questão industrial. Ele não é tão caro quanto a pintura metálica, nem o amadeirado. Ele tá ali muito próximo do branco e do preto. Também não demora tanto tempo. As empresas acabam pedindo aqui para nós de 7 a 10 dias para fazer esse tratamento da anodização na peça e já devolvem para nós aqui para a fabricação das portas e janelas. Basicamente, nós falamos aqui nesse vídeo sobre preto e branco, nós falamos sobre pinturas metálicas, nós falamos sobre amadeirado e falamos sobre alumínio cru, tá? E aí, só um resumo para a gente encerrar esse vídeo: preto e branco, o básico que funciona, um bom valor, uma boa manutenção e combinam com tudo. Perfil com pintura metálica são um pouco mais caros,
com um prazo de entrega maiores, mas vai depender do seu projeto e do seu poder aquisitivo, assim como o amadeirado, tá? Prazo e valores um pouco maiores, que também dependem muito do seu projeto e do seu poder aquisitivo, ou então, caso você não queira gastar uma casa toda com o amadeirado, você pode fazer a porta de entrada ou algum destaque dentro do seu projeto para não deixar de usar essa peça. E por último, o alumínio natural, cor natural, o alumínio cru, protegido no processo de anodização, com valor e prazo muito semelhantes ao preto e ao branco. De maneira geral e simplificada, essas são as cores mais comuns para as esquadrias de alumínio. Tudo vai depender do que você tem disponível e de qual é a sua proposta. Espero ter ajudado mais uma vez em mais um vídeo. Vejo vocês nas próximas dúvidas aqui do canal em um próximo vídeo. Até lá!